Amém. Bom dia, irmãos queridos. Mais uma vez aqui, mais uma vez procurando fazer com zelo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mais uma vez nos sentindo pequenos, limitados, para estar falando de grandezas que transcendem muito nossa mente, nosso tempo, nosso cotidiano, que está muito para além de nós, mas ao mesmo tempo dentro de nós. Então é sempre muito desafiador estar diante de Deus, da palavra dele e do povo dele. E mais uma vez eu estou aqui. Quero agradecer pelo carinho, pelas orações, agradecer meu irmão Daniel, que agora junto com vocês orou pela minha vida, e que o Senhor de fato tenha ouvido a oração dele, tenha ouvido a minha também. E para estar aqui, irmãos, os joelhos se dobram, a vida se curva, a dependência é muito grande, né? A gente abre mão de muitas coisas, às vezes até da própria necessidade do sono, para poder dar conta do que Deus nos chamou. Mas Deus nos renova. Eu quero hoje dar sequência à carta de Paulo, o capítulo 8 de Romanos, que a gente está pelo terceiro domingo nesse capítulo e não vai se esgotar hoje. A gente vai finalizar o capítulo 8 no domingo que vem, mas hoje nós vamos expor do verso 18 até o verso 30 desse capítulo tão precioso da carta aos Romanos. Que Deus possa nos iluminar, trazer o testemunho dentro de nós da veracidade da sua palavra, e que ela possa de fato encontrar terreno fértil no nosso coração, um terreno propício, possamos receber a palavra dele com humildade, com dependência, com espírito de obediência, com senso de pequenez, de limitação, e confiar que o Espírito Santo há de nos conduzir. Verso 18 até o 30, tá? É uma perícope um pouco mais extensa. E Paulo está prosseguindo o raciocínio, né? Que começa lá desde o capítulo 6. E aqui ele está dizendo assim: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança nós somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, é com paciência que o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Senhor Deus, tua palavra fala por si mesma. A gente podia ler esse texto e ir embora meditando nele, pedindo que o teu Espírito aplique em nós as suas verdades. Mas também convém a ti nos propiciar esse momento onde tua palavra é exposta por aqueles que tu chamas para isso. E eu te louvo por estar entre esses que tu chamas para expor a tua palavra, extrair dela verdades e lições a serem aplicadas na nossa jornada como cristãos em missão
entre a cruz de Jesus Cristo e a glória que há de ser revelada. Use a minha vida e que essa palavra seja ao mesmo tempo um bálsamo, um refrigério que conforta, que sustenta e ao mesmo tempo que encoraja para caminhar segundo aquilo que tu nos chamaste para fazer. Assim eu espero totalmente na tua graça e confio totalmente em ti e no poder que se revela pelo teu Espírito que em nós habita. Assim eu oro junto com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como todo esse capítulo é um capítulo muito enriquecedor dos ensinos de Paulo, porque ele está tratando desde o capítulo 6 como que a gente responde à justificação, como que é a nossa resposta à justificação, que ele trata no capítulo 1 até o capítulo 5, né? Ele vai tratar dessa justificação. Paulo começa essa carta falando que todos estão debaixo de condenação, não há quem possa se gloriar, não há quem busque a Deus, não há quem tenha a motivação própria de buscar a Deus, é Deus quem busca. E ele fala que essa situação, teoricamente irremediável do ser humano, de ser justificado diante de Deus, nada no ser humano poderia justificá-lo diante de um Deus totalmente santo, eterno. E ele fala que Deus resolve isso na cruz do seu Filho. Por meio de Jesus, ele resolve o grande problema da humanidade para aqueles que creem em Jesus Cristo, que é o problema do pecado. O problema do pecado que nos separa de Deus é resolvido pela absolvição. Nós somos absolvidos no tribunal de Deus, e a doutrina que trata disso é a justificação. A justificação é algo que acontece no tribunal de Deus. É quando ele nos julga pela obra do seu Filho e nos vê nele justificados. E por isso nós podemos estar aqui hoje, por isso podemos cultuar a Deus. Mas a grande questão que Paulo vai levantar a partir do capítulo 6 é como esses justificados vivem. Se não há nada neles que pudesse alcançar, propiciar a justificação, já que não há nada neles que pudesse fazê-los absolvidos, e se o pecado abundou, mas a graça superabundou, se esses foram justificados pela obra de um só, reinam em vida, então como que a gente responde isso? Será que nós poderíamos então viver do jeito que desejamos? É o que ele fala, ele vai começar uma técnica literária com perguntas, com respostas que ele supõe que possam existir à medida que ele expõe a sua teologia da justificação, à medida que ele explica como Deus fez isso, ele vai então prevendo as possíveis indagações do tipo, então nós vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele vai responder, não, de modo nenhum, nós não podemos viver para aquilo que nós morremos para o pecado, nós morremos em Cristo, ressuscitamos em Cristo, então não dá para viver numa vida de pecados. Nós que estamos em nova vida, nós fomos chamados para viver em novidade de vida, nós abraçamos de coração uma nova forma de doutrina, e ele vai falando isso, mas ele também não nega a necessidade de esforço do ser humano na sua santificação, até que no capítulo 7 ele chega num conflito muito grande. Eu quero fazer o bem, mas eu entendo que não está o bem em mim. Ele está assim, ele é uma questão de empatia, ele está se colocando no lugar dos outros, ele está vendo que esse conflito que ele passou, pode ter passado pelos outros, certamente passa. Ele diz, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo, miserável homem que sou, como que eu vou me livrar do corpo dessa morte? Ele dá a resposta, graças a Deus, em Cristo Jesus. E começa o capítulo 8 falando, olha, é como se ele soltasse o ar de alívio e falasse, não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Porque aquilo que era impossível à lei, Deus fez enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. E aqui é de uma grandeza, irmãos. É de algo assim que mexe com nossas estruturas. O amor de Deus imensurável nos fez justos diante dele. Podemos orar, podemos falar com ele, porque por meio do Filho ele nos justificou. Tudo que estava em nós foi colocado em Jesus. E tudo que estava em Jesus foi colocado em nós. Nossos pecados foram colocados nele, nossas fraquezas foram colocadas nele. E a justiça dele foi colocada em nós. O Espírito dele foi colocado em nós. E agora nós estamos aqui. A gente lembra
dele, o Senhor Jesus orando ao Pai, dizendo: olha, Pai, a minha oração não é para tirar eles do mundo, mas é para guardá-los. Eles vão sofrer porque eu sofri. Eles vão ser resistidos porque eu fui. Mas eu estou certo que eu completei a boa obra. Dai-me a glória que eu tinha contigo antes que houvesse o mundo, porque eu cumpri aquilo que tu me determinaste para fazer. Lembra-nos ele no Evangelho de João dizendo: está consumado, está resolvido. Agora eles vão adiante. Aquilo que ocorreu lá no Éden, na intromissão satânica, que impediu que o propósito da criação se desenvolvesse neles, agora eu corrigi. Agora o propósito da redenção, que é o mesmo da criação, vai se desenvolver neles. Ele começa falando isso no capítulo 8. E esse capítulo é precioso, porque ele diz assim: não é pelo braço de vocês que vocês conseguem. Vocês não conseguiriam sozinhos. Não seriam capazes de atravessar a jornada cristã sem que houvesse algo do alto em vocês. Por mais que vocês se esforçassem, vocês iam viver em constante crise, porque vocês veriam que dentro de vocês não tem o que possibilita corresponder a Deus. Não adianta o esforço total se vocês não tiverem o Espírito dele. Por isso que no último versículo que nós lemos semana passada, o último versículo da sessão anterior, a gente leu hoje no verso 18, né? No verso 17 ele fala isso. Ele vai dizer: olha, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. No verso anterior ele diz: se habita em vocês o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vai vivificar vocês. Em outras palavras, ele está dizendo: eu disse para vocês, né, como se Jesus falasse: eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. E Paulo sabia disso, e Paulo está ensinando isso, está expondo isso nessa carta magnífica, tá, o maior tratado teológico da Escritura, a carta aos Romanos, certamente o maior de todos do apóstolo Paulo. Aqui está a síntese da nossa fé, a catedral da fé cristã. É uma carta que nós temos que ler e reler e reler e reler sempre. Se pudéssemos e tivéssemos tempo suficiente, leríamos todos os dias da nossa vida essa carta. Porque aqui está a síntese de tudo. E agora, depois dele falar disso, né, se com ele sofremos, com ele também glorificamos, no verso 17, o que nos deixa entender que nós não sofremos sozinhos. Se com ele sofremos, horrenda coisa é sofrer sem ele. Aqueles que não estão com ele também sofrem, só que sofrem sem ele. O povo dele não está isento do sofrimento, mas sofre com ele. E agora, nesse verso 17, ele faz um trampolim para essa sessão que eu li agora. Ele pavimenta o caminho, que agora ele vai mostrar claramente a ação do Espírito Santo nesse processo de santificação de 3 maneiras. E essas 3 maneiras que eu quero expor para vocês. Primeiro, ele vai falar da ação do Espírito no processo de santificação em meio aos sofrimentos. Depois ele vai falar da ação do Espírito Santo na santificação por meio da intercessão. E por fim ele vai falar da ação do Espírito na santificação, trazendo à luz uma vocação eterna. Se nós entendermos essas coisas, certamente seremos cristãos mais convictos, mais prontos, mais preparados para a labuta da vida. Você ouviu a palavra domingo aqui, você talvez esteja na live na quarta-feira, você provavelmente esteve num grupo de crescimento. Hoje é outro domingo, de um domingo para o outro muitas coisas acontecem na tua vida. A vida cristã, em lugar nenhum da Escritura, há uma promessa que a vida cristã seria uma jornada sem lágrimas, sem dor, sem sofrimento. Você sabe muito bem que não é assim. Mas o Senhor nos prepara até para isso. E aqui está esse texto.
O ponto central dessa sessão que eu acabei de ler aqui é que a santificação se desenvolve com nossas vidas submissas ao Espírito e contemplando uma esperança eterna que está para além de nós. Esperança eterna é o combustível da nossa caminhada, segundo esse texto aqui. Por isso eu quero chamar você para compreendê-lo melhor. E aí do verso 18 até o verso 25, é ele falando do espírito da santificação e do sofrimento. Ele vai falar de sofrimento nosso, de sofrimento da própria realidade criada à nossa volta e como atravessamos o sofrimento. Primeira coisa que eu quero que você perceba é que a glória futura é certa, mas é também certo que a glória futura é precedida por sofrimentos presentes. E eu não posso enganar com relação a isso. Eu não posso ser leviano. Eu amo o Evangelho, não é porque ele me dá a garantia das moradas eternas apenas. Eu amo o Evangelho porque ele me ensina a viver em toda e qualquer situação. A minha vida é a luz do Evangelho e a tua também deve ser. E nessa vida você sabe tanto quanto eu que muitas vezes as lágrimas são arrancadas dos teus olhos. Você lida com coisas que você não queria lidar. Tem notícias que você não queria receber. Situações que você, se pudesse, teria evitado. Mas se impõem sobre nós. Então Paulo vai dizer, a primeira coisa é isso no verso 18. Repare que ele começa com o porquê. Esse porquê, ele está ligando o que ele está falando agora com o que ele falou nos versos 16 e 17. Nos versos 16 e 17 ele disse, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em vocês, vocês também serão vivificados. E ele vai dizer no verso 17, se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. E aí ele, por quê? Por que ele está falando isso tudo? Ele diz assim, é porque eu tenho como certo. Irmãos, às vezes a gente aprende tanta coisa na igreja, né? Determina, esteja convicto, esteja certo que Deus vai te dar vitória, esteja certo que a porta vai se abrir, esteja certo que o Senhor está te dando o que você queria. Mas Paulo está falando assim, esteja certo que tem sofrimento no presente. É a Bíblia. É o que ele diz, porque ele preparou os seus leitores para isso. Ele começa dizendo, olha, habita em vocês o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, qual é o pensamento de Paulo? Quando ele ressuscita dentre os mortos, ele adentra a glória que sempre foi dele. Mas antes dele adentrar a glória, ele passou por sofrimento. E é como se Paulo está dizendo assim, vocês acham que é diferente conosco. Só que ele bota aqui um nível de comparação. É o que ele vai falar, eu tenho por certo, eu amo nos textos bíblicos, sobretudo no texto de Paulo, essa convicção cristã. Paulo usa muito isso, eu estou plenamente certo, eu estou certo que ele vai guardar o meu bom depósito, eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo. Então ele era um homem de convicção. E nós precisamos ser homens e mulheres de convicções cristãs sólidas, inegociáveis. E uma das convicções que você tem que ter é que o sofrimento no presente é certo, mas incomparavelmente menor do que a glória que nos espera. Nesse sentido aqui, irmãos, a visão escatológica do crente, que muito tem sido deixado de lado nos nossos dias, porque essa visão de uma glória futura foi substituída por uma conquista presente e adoeceu a igreja ficou fraca, doente, porque se relaciona com Deus apenas nas coisas que conquista aqui. Esqueceram a máxima de Paulo, se esperássemos por Jesus apenas nesta vida, somos os mais infelizes, miseráveis de todos os homens. E aqui ele está sendo claro,
Ele está dizendo, eu tenho por certo que existem sofrimentos no presente, e aqui ele está falando quem sofreu. Ele sabe o que é sofrimento. Nas últimas palavras desse homem, escritas, ele diz assim, eu estou morrendo, eu estou sendo preparado como libação, chegou o tempo da minha partida. Ele fala coisas assim, eu combati o bom combate. Então tem combate. Eu encerrei a carreira, então tem que ter perseverança. Eu guardei a fé, então tem que ter fidelidade na nossa caminhada. Tudo isso tem que ter. Combate, perseverança e fidelidade. Até quando, pastor? Até que ele venha ou até que nós estejamos com ele. Até ele vir ou ele nos levar. O combate não tem trégua, não tem descanso, é direto. E Jesus nunca enganou. Meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você vai me seguir? É cristianismo. E Paulo está nessa, usando a expressão bem moderna, ele está nessa vibe. Eu estou indo por certo. E aqui, para ampliar isso, ele está falando assim, não somos nós que sofremos apenas. Não é um sofrimento meu, não é um sofrimento apostólico. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, o pecado está vencido pela cruz, mas ele ainda tem marcas em nós. Há fragilidades em nós, há gemidos em nós. Há lágrimas, há sofrimentos, há situações que a gente não entende. Mas que surgem. Como é que eu passo por isso? É como se ele falasse, é contemplando uma glória que vai ser revelada. Repare, se não é isso que ele fala para Timóteo, olha, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé, e agora eu sei que tem uma coroa da justiça me esperando, que o justo juiz me prometeu e ele não mente. Então ele caminha assim. Irmãos, nós não podemos perder essa dimensão do cristianismo, por favor. Não podemos perder isso, não podemos ter um cristianismo de resultado, porque você vai se decepcionar. Você vai alimentar falsas esperanças que vai gerar grandes frustrações na tua vida. Mas se você está aqui nessa igreja, você vai receber ensino suficiente para você não cair nesse erro. O problema, muitas vezes, não te avisa. A tragédia não se corresponde primeiro com você, ela surge, ela acontece, ela vem. Curvas da vida que nos reservam situações que jamais esperávamos. Encontramos resistências quando pregamos o Evangelho, encontramos resistências quando falamos da nossa fé. Em muitos momentos da nossa jornada teremos que nos silenciar, talvez no teu trabalho, talvez entre os teus amigos, na faculdade, onde você estiver, talvez você tenha que silenciar, porque a tua fé, a pronúncia da tua fé, o teu posicionamento de fé já começa a incomodar uma sociedade que não vê mais o cristianismo com bons olhos. E aí é sofrimento. É lágrima. Quando acontece, eu não sei o que passou contigo nessa semana, eu não sei o que está passando contigo na tua vida, mas eu sei de uma coisa, se está doendo, se está apertando, primeiro, isso é comum da jornada. Segundo, olha para o alto, tem uma glória infinita, infinita, incomparável. Você não pode mensurar isso, nem a Bíblia explica. Eu sei que está nos esperando. Eu sei que estarei com Ele. Eu sei que haverá um dia que não vai ter mais lágrimas, nem dor, nem tristeza, nem solidão, nem traição, nem nada. Mas eu estou nessa jornada ainda. Eu tenho que conviver com a minha própria fragilidade. Eu tenho que conviver com as minhas próprias contradições, às vezes, e é muito doído isso. Quando você se decepciona com você mesmo, quando você vê que você fez coisas que você não queria fazer, falou coisa que não queria falar, tomou atitudes que não deveria tomar. Por que eu fiz isso, pastor? Porque você ainda tem o pecado em você. E aqui que Paulo fala assim, olha, eu estou por certo. É sofrimento no presente, mas esse sofrimento, por mais que seja doído, não se compara com o que está guardado para nós. Você tem que botar isso na tua vida, você tem que falar, você tem que preparar os teus filhos para a vida, ensinando sobre isso. A gente está vendo uma geração frágil,
surgindo porque não tem ideia de glória futura, não tem ideia de esperança escatológica, não tem isso. Isso nos dói muito. Mas eu estou aqui na força do Senhor para explicar isso para nós. É uma premissa básica, essa ideia do porvir, de me santifico aqui no meio do sofrimento, que tem uma glória superior a tudo que eu passo. Isso é uma premissa cristã. Na carta aos Hebreus, a gente leu isso domingo passado, ele fala, mantenha a paz, mantenha a santificação, senão vocês não veem o Senhor. É apontando para uma glória. Toda a nossa caminhada. Amanhã você vai trabalhar e às vezes você volta assim chateado, parece que o meu trabalho não recompensa o meu esforço, a minha dor, parece que eu não consigo ter o que eu tinha que ter. E às vezes você ora com fervor e cadê a resposta? Nenhuma! E aí você tem que continuar com fé. Porque um dia você vai estar junto àquele que trabalha até agora e não se cansa. Deus não está alheio às tuas lágrimas, mas Ele não te poupa delas. Elas são necessárias. Elas estão na jornada. Não é assim só com você. Talvez você tenha acordado hoje, olhado o sol brilhando. Talvez hoje você tenha reclamado como um carioca, um bom carioca, porque está tendo muito frio. Isso é a realidade que Deus criou à sua volta. Mas você pensa que é só você que geme, que é só você que sofre? Olha o que ele diz a partir do verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Isso aqui é fantástico, irmão. Porque Deus criou o homem para cuidar da realidade que Ele criou. O homem caiu, a realidade criada foi afetada. O homem é restaurado em Cristo e a realidade também restaurada. Como o homem está no processo de santificação até a glória, a criação também está no processo de gemido até que ela seja totalmente restaurada em novos céus e nova terra. E aqui essa mente brilhante está nos trazendo isso. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, e ele vai colocar mais um elo coesivo aqui no verso 20, quando ele diz, pois a criação está sujeita à vaidade por causa do pecado. A criação está sujeita à vaidade, mas não foi voluntariamente, foi por causa daquele que a sujeitou, e no verso 28 ele volta com a questão da esperança, mas ele diz, mas na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Você vai ver João falando assim, eu vi novos céus, nova terra. A luz do Cordeiro era constante. Lá não vi mais lágrimas, não vi dores, sofrimentos, angústias. João viu isso. João viu isso num período da igreja de muito sofrimento. O contexto do livro do Apocalipse é de muito sofrimento, final do primeiro século. Ameaça de extinção dos cristãos. A fúria e o ódio de um imperador chamado Flávio Domiciano, querendo acabar com a igreja, matando cristãos. Depois houve perseguições mais cruéis do que essa, mas essa era forte. É como se João pensasse assim, como eu vou trazer esperança para esse povo se Roma domina, se Flávio Domiciano quer matar todo mundo, quer acabar com tudo. Aí Jesus fala assim, olha, o que você vai ver, primeiro você escreve 7 cartas e manda 7 igrejas da Ásia. Essas 7 cartas, de alguma maneira, é a minha correspondência com toda a minha igreja durante todo o tempo. Depois que você escreveu isso, é o capítulo 4, ele olha assim uma porta, vê um anjo, o anjo fala assim, João, vem para aqui para cima, entra aqui. Agora daqui, olha o que eu estou fazendo lá. Aí quando ele vê o trono sem véu, por isso revelação, Apocalipse, está o Cordeiro sentado no trono, e ele olha
para a terra, para quem ele escreveu sofrimento, luta, e ele vê o Cordeiro dizendo: eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu posso abrir os selos. Quem governa não é Flávio Domiciano, sou eu. Tive morto e eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Vem, João, comigo. Agora olha aí, novos céus, nova terra. Vê se você vê lágrima, vê se você vê tristeza, vê se tem morte, vê se tem doença. Era isso que eu mostrava a vocês, era isso a esperança que estava por vir. Era a contemplação disso que você está vendo com teus olhos, que sustentava o meu povo no meio do sofrimento e da ameaça. E é isso que sustenta a mim e a ti. Nós não estamos livres das tragédias, das lutas, das notícias. Essas coisas me sustentaram nos momentos mais difíceis da minha vida. É olhar o visível à luz do não visível. É olhar o horizontal à luz do vertical. É olhar o tempo por meio da eternidade. Só o cristão pode fazer isso. Mas ninguém pode fazer isso. Só ele. A nossa vida é assim sempre. Do alto para o baixo. Da eternidade para o tempo. Do não visível para o visível. Da verticalidade para a horizontalidade. Da glória futura para o sofrimento presente. Se não for assim, a gente patina. E você tem um filho, você se casa, e você vê aquele filho crescendo, engateando, andando, comendo sozinho, indo para a escola, jogando bola. Daqui a pouco você vê o teu filho está com uma dor no joelho. O que é isso? Não passa, não passa, não passa. O que é isso, pai? Senta aqui. O que o teu filho tem é uma doença mortal. Ele está com leucemia aguda. Os sofrimentos do presente. Teu filho não vai suportar, pai. A doença é mortal, nós vamos lutar juntos. E numa bela manhã, numa noite, eu vou com ele para o hospital e falo: filho, vou te levar para o hospital porque... Não, eu quero ir, pai, eu estou sentindo meu coração muito fraco, eu quero ir. E eu, vamos embora. E ele falou assim: pai, saiba que a gente vai e eu posso não voltar mais. Vamos embora, filho. E ele não voltou mais. Mas a glória que há de ser revelada não se compara a dor, não se compara ao luto, não se compara a lágrima, não se compara a tristeza. Se a criação geme, eu também gemo. Há gemido em mim, há gemido em ti. São as lutas dessa nossa vida. São as lutas dessa nossa caminhada. Cristianismo não é blindagem humana, é esperança celestial, eterna. Não há diferença em nada. Mas eu sei disso, isso aqui é uma verdade. Os sofrimentos do presente não se comparam com a glória que vai ser revelada em nós. Eu sei que a criação geme, ela está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Mas Paulo prossegue, quando ele pede para os seus leitores olhar para o gemido da criação, ele volta para os seus leitores e fala: agora, olha o gemido nosso. É o que ele vai falar aí, no verso 22. Ele diz: sabemos que toda a criação a um só tempo geme, suporta angústias até agora. Mas depois ele se inclui. Ele diz: e não somente ela, mas também nós. Nós que temos as primícias do Espírito também gememos, nós não estamos isentos disso. Nós gememos, nós igualmente gememos em nosso íntimo, mesmo tendo as primícias do Espírito. Mesmo tendo o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos em nós. Nós também gememos. Mas nós gememos, diz ele, aguardando a adoção de filhos. Nós não já fomos adotados, isso vai chegar à plenitude.
Aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que ele está dizendo? É quando o mortal se revestir da imortalidade. É quando aquilo que se corrompe se tornará incorruptível. É quando gritaremos: morte, onde está a tua vitória? Onde está teu aguilhão? Olha eu aqui, com o corpo glorificado como o do meu Senhor. Chegar um dia que o teu corpo nunca mais enfrentará a morte, como o do Senhor. O Senhor morreu de uma vez por todas, por isso que Ele é a primícia dos que dormem. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Quando o mortal se revestir da imortalidade, tragada foi a morte na vitória de Jesus Cristo. Você nunca mais vai morrer, nunca mais vai chorar, nunca mais vai sentir tristeza na tua vida. Mas agora, sofrimentos do presente. Como eu passo? Comparando com uma glória superior. O que isso faz em mim? Combustível para você prosseguir. O que te derruba não são os sofrimentos da vida, mas a maneira como você os interpreta. Esse é o que te derruba. Por quê? Ele vai dizer: eu vou esperar a adoção de filhos, a redenção do corpo. E no verso 24 ele vai fechar a questão, vai elucidar. Ele diz: porque é na esperança que nós fomos salvos. Fomos salvos para algo que chegará à sua plenitude no porvir. Então ele diz: é na esperança que somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque como você vai esperar aquilo que você está vendo? Então espera o que você não vê. Cristão espera o que os olhos deles ainda não contemplam. Está para além dele, transcende a ele. Mas é real. Não é visível, mas é real, tanto quanto visível. O Cordeiro no trono governando é real, como é real todos os governos tiranos do momento. Cristão é assim, ele pensa com a cabeça no alto. Repetindo, é da eternidade para o tempo, do não visível para o visível, do vertical para o horizontal, de Deus para os homens. Sempre assim. Depois dele falar, então, da ação do Espírito na santificação no meio do sofrimento, ele vai falar de algo importante. No meio do sofrimento, você às vezes não tem fôlego, não sabe nem como interceder. Ele diz: mas você não vai ficar sem intercessão. No meio do sofrimento, alguém vai interceder por você. Aí ele fala do ministério do Espírito na intercessão, santificando o crente. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. É aquele momento que o sofrimento, ele cala a tua voz. Já viu no meio do sofrimento que você é tentado a orar errado? E Paulo está dizendo: nós somos poupados disso. Porque não estamos sós. O Espírito dele está em nós. E ele vai falar isso nos versos 26 e 27. Ele vai mostrar isso. Texto mal interpretado muitas vezes. Já vi pessoas falando que o Espírito intercede com gemidos inexpressíveis, falando que isso era dom de línguas na igreja. Aí é uma violentação do texto. O texto não está dizendo isso. Ele está dizendo que o Espírito está nos auxiliando na fraqueza, na dor, na lágrima, no choro. Nos ensinando a orar até no meio do luto, no meio da dor. É o Espírito em nós que nos leva a não perder o foco. Que as tragédias da vida podem nos roubar o foco. Então ele diz assim, eu gosto dessa palavra do 26, também o Espírito. Ele se volta para o ministério do Espírito, ele diz, semelhantemente nos assiste. Nos assiste onde? No nosso gemido, na nossa dor. Aqui ele expressa, na nossa fraqueza. Por que o Espírito nos assiste no nosso gemido, na nossa fraqueza? Porque nesse momento nós não sabemos orar como convém, nós perdemos o foco, perdemos o tino. A pancada da vida nos roubou a lucidez. Aí ele diz, mas você não está só.
Nesse momento o Espírito vai interceder por você, vai te assistir na fraqueza. Os céus não vão ficar sem ouvir o teu clamor, mesmo que você não tenha força para isso. Vai sair do teu interior uma intercessão da qual você não tem capacidade de fazer. É o que ele está falando aqui. Ele diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? Porque Paulo, ele nos assiste na nossa fraqueza. E o velho Paulo diz: é porque nós não sabemos orar como convém nesse momento de dor, de sofrimento, de luta, de lágrima, de tristeza. Nós perdemos o tino, perdemos o foco. Mas ele te assiste. O Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O teu gemido se transforma no gemido do Espírito, que vai aos ouvidos do Deus eterno. E ele prossegue e diz: quando o Espírito então intercede com esses gemidos, no meio da tua fraqueza, no meio da tua dor, no meio do teu luto, o que ocorre, Paulo? Ele diz: aquele que sonda os corações. Ele sabe qual é a mente do Espírito. Aí é Pai, Filho, Espírito Santo, é Deus em nós. Ele diz: ele sabe a mente do Espírito. Por que, Paulo, que ele sabe a mente do Espírito? Ele diz: é porque é segundo a vontade de Deus que ele intercede, não é nem segundo a tua. Ele intercede por você para que no meio do sofrimento você não perca de vista qual é a vontade de Deus para a tua vida. E a vontade de Deus para a tua vida talvez não seja dar a solução que você quer, mas entender que o que você passa te prepara para contemplar ainda com mais entrega uma glória que vai ser revelada ainda. Por isso, que a partir daí, Paulo vai dar uma viagem de eternidade em eternidade. Eu quero te convidar para fazer essa viagem comigo. Do verso 28 até o 30. Mas não leem agora. Primeiro eu quero que vocês lembrem do Salmo 90. Não precisa abrir. Se você confiar na mente do velho. Que ele diz: antes que houvesse os montes, antes de existir qualquer coisa, de eternidade a eternidade tu és Deus. Nós somos do tempo, ele é da eternidade. Antes que houvesse montes, antes que houvesse qualquer coisa, havia Deus, eternidade e decretos. Deus cria o tempo para que os decretos dele se desenvolvam no tempo. Então, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E se você é um bom leitor, você vai lembrar que isso estava na mente de Paulo, quando ele diz a esses romanos mesmo, aqui ele diz: porque dele, eternidade, por meio dele, tempo, para ele, eternidade, são todas as coisas. Governa sobre tudo. Onde está o propósito de Deus para a tua vida? Na eternidade. Como é que você desenvolve ele? No tempo. De quem é esse propósito? É dele. Como é que você desenvolve? Por meio dele. No sofrimento, sim, no sofrimento. Você não está só. O Espírito de Deus está em você. Intercede por você. Tem gemidos inexprimíveis. Faz Deus receber esse gemido. E ele, que sonda os corações, ele sabe qual é a mente do Espírito. Porque a mente do Espírito não é diferente da mente do Pai. Não é diferente da mente do Filho. Porque eles três são um. Que está em nós. Então essa é a intercessão. Não tem nada a ver com falar em línguas. Não tem nada a ver de falar com palavras que você não conhece, esses gemidos inexprimíveis. Sai disso. Ele está intercedendo por você. Ele está intercedendo segundo a vontade de Deus. Porque nesse momento você pode perder de vista isso. Você pode ser levado pela circunstância, pelo momento, mas o Espírito não deixa isso. E eu falo isso por conhecimento teológico, por experiência prática. O Espírito não deixa isso. E, como eu falei que eu quero caminhar com vocês numa viagem de eternidade a eternidade, você vai entender como é que ele fecha essa sessão, falando assim, agora você vai entender, tudo opera. Então não precisa você ser um exegeta profissional. O que essa
passagem toda, qual é o tema central dessa passagem toda? O espírito, sofrimento e glória. Não é isso? Então, quando ele diz assim, tudo coopera. O que é isso? Tua dor, tua lágrima, teu sofrimento, teu choro, as coisas que você não queria ouvir, as coisas que você não queria fazer, as coisas que você não queria falar. Tudo coopera. Coopera para quê, Paulo? Para o bem. Bem de quem? Dos que amam a Deus. Quem são esses, Paulo? Aqueles que são chamados segundo o propósito dele. São esses. Tudo coopera para esses. Ah, Paulo, então o propósito não é meu, não, é dele. O que te sustenta é viver para o propósito dele. Paulo, então que bem é esse? Que bem é esse que faz com que tudo coopere para mim? E Paulo diz, eu vou te explicar. Abre os teus ouvidos. Vocês não estão vivendo agora no presente, mas sabe que o propósito de vocês não começou no presente. Começou na eternidade. E sabe onde vai terminar o propósito de vocês? Também na eternidade. Então ele diz assim, venha comigo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eles são chamados segundo o propósito de Deus. Explica melhor, Paulo. Eu vou explicar. Por quanto? Você que está me ouvindo, foi conhecido de antemão. Portanto, os que conheceu de antemão. Conheceu que antemão é? Antes que houvesse qualquer coisa. Ele te conheceu antes de você existir. Ele te conheceu ainda quando você era substância sem forma. No livro dele escreveu todos os dias da tua vida. Cada um deles que você nunca pensava em viver. Não adianta você fugir dele. Se você sobe ao alto, lá você encontra. Se você se esconde embaixo, lá você encontra ele. Se você vira as costas, ele está atrás de você. Se você corre para o lado, lá ele está. Porque a tua vida foi gerada nele, na eternidade. Havia uma razão para você viver antes de você ter vida. É o que Paulo está dizendo, de antemão conheceu vocês. Vocês não pegam ele de surpresa. De antemão conheceu. Ô Paulo, o que ele fez com esses que ele conheceu antes que houvesse qualquer coisa? Paulo diz, ele predestinou. O que é isso, Paulo? Sim, ele deu um destino prévio. Ninguém tira vocês desse destino, ninguém rouba vocês desse destino, nem a serpente do Éden, nem o inferno todo reunido, nem os demônios todos conspirando, ninguém impede. Vocês foram destinados para isso, nem o sofrimento presente, porque eles não podem comparar com o destino que está preparado para vocês. Por isso que ele está falando, ele nos predestinou. Paulo, e agora? Ele nos predestinou na eternidade, como acontece conosco? Ele diz, no tempo ele chamou. Aos que predestinou, a esses também ele chamou. Não fui eu que fui, Paulo, não, ele que te chamou, ele que te arrancou, ele que te trouxe. Ele, somente ele, tudo é dele, por meio dele, para ele. É Jesus Cristo, alfa, ômega, centro de todas as coisas, criador de tudo. É para pararmos de sermos meninos, parar de um cristianismo superficial, que você pensa que está fazendo algum favor a Deus, saindo da tua casa e estando aqui. Você nem sonhava em respirar, e já estava na eternidade, projetado por Deus. Com destino, no tempo ele te chamou para quê, Paulo? Para justificar. Aos que chamou, também justificou. Para quê? Para que vocês tenham acesso a ele, porque ele sabia que o pecado ia separar vocês dele, mas desde a eternidade, a justificação também já estava estabelecida, já era um decreto. É por isso que o meu irmão João escreveu que o Cordeiro já estava imolado antes da fundação do mundo. Nada pega Deus despercebido. Então ele justificou para quê, Paulo? Aos que justificou, ele também glorificou. O que é isso, Paulo? É o futuro antecipado no presente.
Começa na eternidade, quando ele conheceu de antemão. Termina na eternidade, quando, como filho unigênito e primogênito, nós também seremos glorificados. Como disse Paulo, assim como ele é, nós seremos. Não sei como é que você recebe isso. Mas são coisas assim, irmãos. Eu orava e falava assim, eu quero vencer todo o cansaço para me derramar naquele púlpito, pregando. Porque eu sei como meus irmãos saem, eles não diferem de mim. Eles têm luta, eles têm sofrimento, tem semana que eles falam assim, meu Deus do céu, que semana foi essa? Que luta foi essa? Como é que eu lido com uma injustiça dessa que eu passei? Como é que eu pude fazer isso com quem eu amo? Sofrimentos do presente. Nesse processo todo, o Espírito está santificando você. Santificando. Santificando. E vai chegar a plenitude quando aquele que foi conhecido antes de todas as coisas será glorificado com aquele que predestinou. Seremos um só povo com ele, para todo sempre. Ninguém vai mais nos separar. Não existe maior nem menor, todos. Não tem tristeza, não tem sentimento. Então, me entenda uma coisa, meu irmão. A santificação se desenvolve em meus sofrimentos do presente, mas se desenvolve contemplando uma glória incomparável futura. Leva isso para a tua vida. Sabe por quê? Eu poderia dizer aqui, se você crê em Jesus, as portas vão se abrir para você. Se você crê em Jesus, você vai ter que lidar com a adversidade da vida quando sair daqui. Eu poderia animar vocês, né? E vocês chegavam, chama o teu vizinho, chama todo mundo, vamos lá que o meu pastor, ele fala uma coisa assim que joga a gente para cima. Eu estou jogando vocês para cima, mas para a eternidade. Não tem coisa mais em cima do que essa. Mas eu não posso mentir para vocês. Pastor, será que eu sou um crente fiel? Se você é crente, você é. Mas isso não quer dizer que você não erra, você erra. Mas o Espírito vai te santificando no meio do teu erro. Ele vai convencendo você do pecado e vai te aperfeiçoando. Então entenda que a santificação se desenvolve em meus sofrimentos do presente, mas na contemplação de uma esperança incomparável, futura, de glória com o nosso Senhor. Lembra quando ele disse? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me deste. Agora glorifica-me contigo com a glória que eu tinha antes que houvesse mundo. É lá que ele está. E nós, o que estamos fazendo aqui? Estamos também procurando glorificar a Deus na terra, consumando a obra que ele confiou à sua igreja. Na esperança que um dia nós seremos coparticipantes dessa glória futura com ele. Eu nem imagino como é que vai ser isso. Não sei se o Marcos vai ter careca lá, não sei dizer. Eu sei que eu vou estar com ele. Não sei, eu sei que nós não vamos mais sofrer. Isso eu sei. Agora imagine você preparando teu filho para a vida, ensinando essas coisas. Preparando para a vida mesmo, para a batida, para o chicote da vida, para a curva da vida, para isso tudo. Não minta para o teu filho. Seja verdadeiro com ele. Outra coisa, a esperança e a ação do Espírito Santo é o que nos mantém presos ao propósito de Deus. O que mantém todos nós presos no propósito de Deus não é a nossa teologia, não. É o Espírito Santo em nós. Não é o nosso saber teológico, é o Espírito Santo em nós. Nos mantém presos ao propósito de Deus até na hora do gemido. Até na hora da dor maior da tua vida. Ele mantém você preso num propósito que está para além de você mesmo. A vida de santidade envolve a compreensão de uma eleição eterna e de uma glorificação sublime na eternidade. Então, a vida de santidade tem que
começar na eternidade, contemplar a eternidade para viver no tempo. Essa é a vida de santidade do cristão. Só que nos ensinaram errado, acharam que vida de santidade é você não ouvir a música da JBFM, que ter santidade é usar umas roupas adequadas, segundo o padrão estabelecido. Não, acho que você tem que se vestir adequadamente mesmo, mas você tem que se vestir com certa discrição. Eu acho que isso é prudente de um cristão, mas não é a tua roupa que te faz santo, não é a música que você escuta. Não é isso, Ele te santificou. É o Espírito Santo que te conduz em santificação. É Ele. Você que vai santificar mesmo, saiba onde começou tudo, na eternidade. Saiba como você vive aqui. É por meio daquele que te elegeu na eternidade. Saiba qual é o propósito de você viver aqui. É para aquele que te elegeu na eternidade. Se tiver isso na mente, você vai viver uma vida de santidade, mas não de uma santidade estereotipada, religiosa, com prazo de validade. Uma coisa contínua. Queridos irmãos, que nós possamos viver em santificação, em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com os sofrimentos de Cristo, e em comunhão com os sofrimentos uns dos outros. Isso é ser cristão. Se eu fizer um apelo assim, olha, quem tem passado por sofrimento, vem aqui na frente que eu vou orar. Não vai dar nem para o Alex gravar ali. Então eu não vou fazer isso. Mas eu vou pedir para você baixar tua cabeça, pensar na tua vida, como é que você tem lidado com as adversidades do cotidiano, com suas próprias fraquezas. Você tem se perdoado? Ou quando você erra, você é implacável com você mesmo? Tem se perdoado? Você tem procurado olhar para a tua vida com honestidade, mas sem senso acusativo, ver o que tem que mudar na tua vida? Feche teus olhos, olha para dentro de você e chega à seguinte conclusão: por mim mesmo eu não consigo, mas eu tenho o Espírito de Deus em mim. O Espírito de Deus em mim é o caminho no meio das lutas, dos conflitos. Porque você que está me ouvindo não precisa ser profeta para falar. Eu sei que você tem conflitos internos que nem a pessoa mais próxima de você sabe. Eu sei disso. E eu não sou Deus. Mas Ele mandou apacentar as ovelhas dele, então tem que conhecê-las, né? Eu sei que tem conflito dentro de você, que nem a pessoa mais próxima de você sabe. Mas nada está longe da percepção daquele que te conheceu de antemão, te predestinou, te justificou, te glorificou, que te assiste nas fraquezas, que faz você contemplar a glória dele no meio da ruína da vida. Então que você saia daqui mais convicto, mais lúcido, mais lúcida do que é a fé cristã. Saia disposto a falar para o teu vizinho, falar para quem você puder, quem é o Deus que você serve, de onde vem tua alegria, de onde vem o teu sorriso. Teus filhos vejam isso, que você passe isso para os teus filhos, teus vizinhos vejam isso. Teus vizinhos não te vejam como um super-homem, uma super-mulher, não olhem para você, olha, Deus está na vida dele, olha o carro que ele comprou. Teu vizinho passa, olha, Deus está na vida dele, que ele tem passado por uma luta grande, mas ele nunca me negou um sorriso, nunca me negou um conforto, um abraço, mesmo no meio da luta que eu sei que ele passa. Por que ele é assim? Aí você fala, é porque a glória que me espera não se compara com o sofrimento que eu passo. Bendito Deus, nós somos pequenos, Senhor. Tua palavra está para além de nós, muito para além de nós. Somos limitados. Queremos te agradecer pela pena do apóstolo Paulo, por escrever essas coisas que não vinham dele. Te agradecer porque tu sopraste a tua palavra e preservaste para que ela chegasse até nós. Aqui estamos nós,
21 séculos depois da tua palavra ser finalizada. Lendo esse texto, com a mesma autenticidade de sempre, com a mesma vida de sempre, falando como sempre a todos nós. Aqui está essa pequena igreja, uma pequena representação do que é o teu povo sobre a terra. De gente de lutas. Tem pais aqui preocupados com seus filhos, com muita preocupação, com razão de ter preocupação. Tem pai aqui que tem chorado sozinho porque queria dar um conforto melhor para sua família e não pode. Tem mulheres aqui que estão lavando louça e derramando lágrimas. Tem mulheres que derramam as lágrimas nos seus travesseiros. Todos nós. Mas tu falaste conosco nesta manhã. Então que o cansado encontre força em ti. Que o abatido se revigore em ti. Que aquele que caminha em tristeza encontre a alegria que só tu podes dar no meio da tristeza. Aqueles que se sentem fracos, que na sua fraqueza encontrem a tua força. Que eles saiam daqui com a cabeça erguida. Que não saia daqui hoje, Senhor, nenhum super-homem, nenhuma super-mulher, mas que saiam daqui crentes verdadeiros. Gente que compreende o que é crer em Ti, o que é viver para Ti. Tu sabes que alguns têm gemidos, clamores, súplicas, que não saem nem mais pela voz. Estão clamando na alma. Tu sabes disso. Eu te peço, Senhor Deus, com toda humildade, que Tu venhas falar especialmente no coração desses. Especialmente. Que Tu venha também nos revigorar, aqueles que Tu chamaste para pregar a Tua palavra, que passa também por tantas lutas, que Tu possa revigorar a cada dia. Obrigado por essa pequena comunidade cristã. Gente simples. Aqui eu observo crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, expressão do Teu povo, tendo que conviver muitas vezes com situações que gostaria que não atravessasse. Sustenta-os, renova-os, que eles possam caminhar e falar como Teu filho Paulo falou. Eu estou plenamente certo que Ele é poderoso para guardar o meu bom depósito em Cristo Jesus. Que Tua bênção seja sobre todos nós que aqui estamos. Que a Tua graça, o Teu amor e a Tua comunhão estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.